Queremos, nesse momento, pedir desculpa aos comadegianos e aos amigos da Comadege, aos ouvintes dessa live. E tivemos uma queda aí na internet e voltamos aqui. Está conosco hoje 2 comadegianos que são pré-candidatos. O pastor André Santiago é pré-candidato ali em Nova Iguaçu, esse grande homem de Deus. E está também aqui o pastor Sandro Fraga, grande homem de Deus, que é pré-candidato em Duque de Caxias. Vou passar aqui para o pastor André Santiago, para ele passar aqui um grande resumo da sua biografia. Pastor André Santiago. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nessa manhã, tão abençoado. Não sei a hora que você vai poder assistir essa live, mas agradeço a Deus. Em segundo lugar, o nosso pastor, que tem nos dado todo o apoio, né? Pastor Jonas Francisco, Paula, muito obrigado a toda a mesa da Comadege pela confiança, ao pastor Elias, né, que é o nosso querido aqui, que está nos entrevistando, e também, né, nosso mentor. Muito obrigado aí por tudo, né, toda a equipe que está aqui com a gente. Nossa caminhada, pastor Elias, ela começou já pequeno ainda, né? Eu já, com meus 14 para 15 anos, sempre tive o meu coração voltado para o empreendedorismo. Então, trabalhando com meus filhos, fazendo aquela coisa toda aí de garoto, né? Acreditando nas coisas que tínhamos que acreditar. O Brasil nunca foi fácil para ninguém. O Brasil sempre trouxe desafios para os jovens. E na minha época eu não via um trabalho, não via o que fazer, né? Estudar, muito difícil estudo, muito difícil as propostas do país para os jovens. E eu acabei que fiz o que era, na época me deu a possibilidade, era trabalhar de dia e estudar à noite. Pegava o trem, né, aquele trem que nós temos ali, o famoso Japeri, soltava em Nova Iguaçu, estudava ali à noite e se repetia isso durante 6 dias nas semanas, né, nosso trabalho, e a nossa guerra sempre foi essa. E nós crescemos assim, né, sempre determinados a chegar a algum lugar. Nós tivemos a oportunidade dada por Deus, né, de podermos avançar no empreendedorismo, chegamos a ter empresas e trabalhamos muito para isso. E assim, a nossa questão de trabalho, né, de formação pessoal foi essa, né? Deus nos deu também a capacidade de termos aí um casamento, hoje vai fazer 24 anos de casado com a Lília, ó. Lília, um beijão para você. Meus filhos, Sara e Emanuele, que é a primogênita, Natan Alain, né, o Enzo Lucas, que é o herdeirinho de 2 anos, fui pai com 43 anos, né, isso é muito bom. E assim, é o que nós temos hoje, né, um ministério que Deus permitiu nós termos trabalhado e se dedicado. Hoje o Ministério Shalom Rema, todos os Ministérios Shalom Rema, Deus abençoe, beijão no coração de vocês também. E nós temos hoje essa devoção, né, o coração de poder ter assim, um entendimento do que é qualidade de vida, né, que Deus tem proporcionado, mas também desafios de poder gerar coisas reais, né, para aqueles que precisam, para aqueles que não tiveram tanta oportunidade, né, na vida. E assim eu agradeço muito a Deus, pastor Elias, porque nesses desafios todos que eu tive na minha vida, eu acabei que adquiri experiências, entendeu? Experiências perdendo tudo, reconstruindo tudo do nada, chegando em lugares, né, que nós achávamos que não ia conseguir vencer e vencemos, entendeu? Então, assim, o nosso coração hoje, na nossa biografia, né, é alguém que tem aquilo que Deus colocou como cristão, né, de guardar a nossa sociedade na sua totalidade, né, naquilo que a gente chamamos que são os princípios e valores, né, judaico-cristãos, e por outro lado também, né, o desafio de poder entender o que hoje está acontecendo dentro da nossa cidade, dentro da nossa atmosfera Brasil, entendeu? E o que eu desejo de todo o coração, né, é pegar um pouquinho daquilo que eu aprendi e poder repassar para aquilo que é necessário nesse momento que nós estamos vivendo politicamente. Entendeu? Então, assim, minha biografia, ela não se limita. Hoje, 12 anos estou na igreja, mas nossa visão empresarial, muitos anos, 22 anos trabalhei. 22 anos trabalhei firme, forte, para poder chegar onde nós chegamos aqui. Mas tem muito a contribuir ainda.
Pastor Sandro Fraga. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, por essa oportunidade. Agradecer ao nosso presidente, pastor Jonas Francisco de Paula. Agradecer ao senhor, pastor Elias, presidente do Conselho Político, secretário adjunto. Agradecer a toda a mesa diretora e a todos os comadergianos por estar tendo a oportunidade de ser o representante, da Comaderge no município de Duque de Caxias. A minha biografia é muito linda, eu considero muito linda, porque aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar também, estudava pela manhã e trabalhava à tarde, e eu comecei com 12 anos de idade trabalhando na fábrica de lajes do meu tio, minha mãe do interior, já morando aqui em Caxias, em Duque de Caxias, minha mãe costureira, meu pai policial militar, entenderam que eu tinha que aprender a ganhar dinheiro trabalhando. E mesmo tendo uma estrutura familiar muito boa, que os meus pais me proporcionavam, sempre estudei em escola particular, sempre tive as melhores coisas que um jovem, uma criança podia ter, eles entenderam que eu precisava aprender a ganhar dinheiro trabalhando. E com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar na fábrica de lajes do meu tio, estudava pela manhã, trabalhava à tarde, e com 14 anos de idade eu tive a minha carteira assinada como office boy na empresa que minha mãe trabalhava como costureira, e Deus foi prosperando o nosso trabalho. Eu sempre fui muito abençoado na questão profissional, sempre entendi a importância da carteira assinada, do trabalhador brasileiro, o quanto isso é importante para as famílias e quanto isso é importante para o cidadão. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus pela minha trajetória de vida, pela formação que os meus pais me deram e também pelo que Deus fez na minha vida. Eu fui chamado ao Ministério Pastoral com 23 anos de idade, eu completo agora 21 anos em setembro de Ministério Pastoral, sou fundador da Assembleia de Deus Missionária lá no bairro Doutor Laureano, também desenvolvi projetos sociais em parceria com a minha igreja, que chamava-se Ao Próximo Como a Ti Mesmo, que a gente atendia moradores de rua, pessoas que tinham problemas com álcool, com droga, a gente encaminhava para centros de recuperação. Também desenvolvi um trabalho muito bom, que é o projeto Crescendo com Cristo, um trabalho social muito abençoado para crianças, A gente tinha um trabalho de teatro, música, dança, enfim, muitas coisas abençoadas para as crianças, E essa foi a minha trajetória. Agradeço a Deus pela minha família, pela minha filha Isabelle, quero mandar um beijão para ela, papai te ama, E a minha filha, pastor Elisa, um testemunho. Eu não podia ser pai, E o Senhor me presenteou com a minha filha, Eu fui... Deus usou 3 pessoas em 3 lugares diferentes para dizer a mesma coisa, que eu seria pai. Sofri de uma infertilidade e Deus me deu a minha filha Isabelle, que completou agora, 27 de abril, 13 anos de idade. E essa é a minha trajetória de vida. Pois bem, os senhores, por serem pastores, o viés da nossa live é entrevistar, Mas hoje está 2 pastores pré-candidatos de municípios diferentes, 2 municípios de expressão, Duque de Caxias, o 3º lugar em população, não é isso? E Nova Iguaçu, 4º lugar em população. E os senhores hoje são membros de uma convenção muito renomada, respeitada no estado do Rio de Janeiro e a nível Brasil, da presidência do nosso digníssimo pastor Jonas Francisco de Paula. E fazer algumas perguntinhas aqui para os senhores, para a gente iniciar. Essa questão de pastor, pastor Sandro poderia nos responder rapidamente, pastor ser candidato a cargo político, o senhor acha isso viável? É pecado ou não é pecado? Pastor Elias, Jesus disse em Mateus 22, e tudo que Jesus falou está na ordem absoluta da Bíblia. Jesus falou para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Que enquanto cidadão devemos cumprir nosso exercício, devemos participar do exercício da cidadania. Enquanto cidadão do céu, também cumprir com as nossas obrigações. E nós temos hoje pastores que estão no judiciário, temos pastores que estão nas Forças Armadas, temos pastores bem-sucedidos na iniciativa privada, pastores que são empresários, enfim, o pastor, ele não deixa de ser um cidadão e, como cidadão, ele tem legitimidade para ser um representante do povo. Então, não há pecado nenhum em pastor ser um candidato
O problema é como o pastor vai se portar depois de ser eleito, né? Qual é a postura, quais são os valores, quais são os princípios que ele deve resguardar e lutar, né? Esse é o grande problema. Mas um pastor ser candidato a vereador, prefeito, governador, deputado federal, enfim, cargo no executivo, no legislativo, não há problema algum. Eu acho que tudo está na essência, né? Tudo está na raiz. Né? Quando a gente fala de homens, a gente está falando daquele que criou o homem. Né? Então, lá em Gênesis, né, a gente tem uma expressão muito linda, quando Deus levanta o homem do pó. Ele fala assim, domina sobre todas as coisas. Deus não dá bom dia, Deus não dá boa noite, Deus não diz aí, meu filho. Não, ele diz assim, você tem um propósito, domina. E esse domínio, né, quando a gente lê exatamente o que Jesus falou para os discípulos, quando ele ressuscita, é o seguinte, todo poder é me dado no céu e na terra. Eu sou muito assim, prático nesse negócio de, não é questão de pastoreio, é questão de essência, é aquilo que você é. O Pai é rei, Deus é Senhor. Então todos nós, querendo ou não, temos esse DNA divino, entendeu? Então aonde você vai estar, seja como pastor, seja como eu bem disse aqui, né, capitão, seja como, né, aeroviário, não importa, você tem que estar na sua essência. E a política nada mais é do que um relacionamento e um compromisso dentro desse relacionamento. E assim, quando você fala da política, você está dizendo o seguinte, eu estou assumindo aqui um hospital e esse hospital precisa de verdade, ele precisa de ser conduzido com justiça. Então não vai faltar nada, tudo que a gente puder fazer, vamos fazer com verdade. Aí você pergunta assim, quem é o cara que você quer administrar esse hospital? Aí você diz assim, vamos botar um cara aqui que não está nem aí para ninguém, esse cara é mau, é genocida. Ou vai botar alguém, né? Mas qual o título dele? Não importa. Entendeu? O título dele não importa. O importante é a essência que ele é, quem ele é de fato e o que ele está capacitado para ser. Porque tem muito médico que é bom, tem médico que é ruim, tem pastor que é bom, tem pastor que é ruim. Então, assim, a história conta muito, a estrutura também conta muito. Por isso que talvez dentro desse conceito que estão perguntando, é pecado ou não, talvez alguém passou, deixou um rastro. Mas se nós formos falar na essência, né, o pastor deveria estar sim, tomando posições políticas, né, tomando aquilo que ele foi criado para se fazer. Até porque cuidar de pessoas já é o nosso lema. Né? Cuidar de vidas é o nosso lema. Agora, dar qualidade para elas, isso é política. Por que eu fiz a pergunta? Porque nós temos que entender que púlpito é lugar de emoções fortes. E muitos que outrora nos púlpitos verbalizaram que jamais eles iam se rebaixar, se envolver com política, demonizaram a política, melhor dizendo, e depois, hoje, muitos estão aí como deputado, outros como governadores, outros como vereadores e assim sucessivamente. Né? O que eu quero dizer é que é o grande perigo da pessoa demonizar e depois as pessoas estão ali, né, ele entendendo que ele tem que buscar um espaço na política. Então, assim... É o tal do água e óleo? Água e óleo não se mistura? Então, assim, não se mistura, mas você pode botar os dois juntos. Você me permite só fazer, eu não vou gastar muito. Em 1867, a Igreja Católica, a Igreja Romana, né, a qual até alguns de nós saímos de lá, e nós respeitamos a instituição. Mas ela colocava, isso é histórico, ela colocava aqui no Brasil reis, ela colocava pessoas sobre vilas, ela colocava pessoas sobre, tá entendendo? Organizações que munícipes. Ali tudo era ela que organizava. Então você tinha exatamente o quê? Um bloqueio, tá? Sobre qualquer decisão do povo. Ela exercia influência, né? Ela exercia influência direta. Ela que botava a mão e ali era constituído o rei, ali era constituído o governo, ali era constituído aquele que ia tomar conta das vilas. Então, qual foi o acordo da Igreja Católica? Nós não vamos mais nos meter nisso. Eu não sei qual foi a pressão que ela sofreu, né? Porque ela que determinava, não era mais a voz do povo, não era a análise se o cara era bom gestor, não. Tá entendendo? Era ela que fazia isso. E o que aconteceu? Ela tomou uma decisão, nós não vamos fazer mais isso.
Nós não vamos fazer. Então, para o povo que não estudava, não tinha, inclusive as escolas, né, não era com essa facilidade toda, não estudava, tinham problemas graves de analfabetismo no nosso país, ela disse o seguinte para eles: ó, água e óleo não se mistura. Para o povo entender que ela não estava mais no comando. Está entendendo? Isso é histórico, qualquer um acha isso aí no Google, em qualquer lições. Então, assim, de lá para cá, essa história o povo conta, e o povo conta do jeito dele. Mas se você for pegar a base real, os homens bons têm que estar dentro da política. Está entendendo? O que são os homens bons? São aqueles que são provados todo dia, dentro do que o pastor falou. Entendeu? Ajudando as pessoas, organizando as vidas, fazendo trabalho social. Isso que nós, particularmente, temos o DNA humano, temos cheiro de pessoas que precisam. Então, assim, eu acho que os homens bons não deveriam só estar nessa, não, mas nunca ter saído. Tá entendendo? Se houve um erro lá em 1867, que deveria ter sido corrigido. Mas, assim, politicamente falando, a igreja, ela tem que estar envolvida em governos. Tem que estar cuidando de pessoas. Entendeu? Qual a motivação que levaram os senhores a botar o nome dos senhores para ser apreciados, está aí hoje como pré-candidatos, né? Qual foi a motivação, pastor Sandro, que levou o senhor a esse objetivo? Pastor Elias, eu aprendi uma coisa, que voto ele não tem preço, né? Muita gente, infelizmente, no período eleitoral, vende o seu voto para um político mal intencionado. E eu aprendi que voto não tem preço, voto tem valor. Né? E o valor do voto é sonho e esperança que o eleitor deposita na urna naquele candidato que ele escolhe. E quando isso não é atendido, né, o eleitor ele fica frustrado. Ou seja, aquele mandato que deveria ser um mandato produtivo, porque a política é um instrumento, é o único instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas. Quando esse mandato se torna um mandato improdutivo, as pessoas ficam frustradas. Aquele voto carregado de sonho, de esperança, que o eleitor tem, que aquela pessoa vai representá-lo, vai atender as demandas da sociedade de uma forma geral. Quando isso não acontece, o eleitor fica frustrado. E foi diante de tanta frustração, de tantas pessoas que eu como pastor de igreja, como cidadão, acredito que como a DERJ também, né, de apoiar candidatos, e na hora que nós mais precisamos, não somos atendidos por ele, né? Existe um consenso, e uma coisa é importante eu destacar aqui, que eu fui escolhido pela convenção, né? No meu município, o Conselho Político me escolheu. Eu tinha o desejo, participei do desejo, e o Conselho Político aprovou a minha candidatura, né? Eu não sou candidato por mim mesmo, né? Eu tenho uma instituição que eu vou representar, que eu faço parte e vou representar, e tem alguns anseios que eu preciso atender. Anseios dos pastores, das ovelhas em Duque de Caxias, da população de Duque de Caxias. Então, diante de toda essa frustração que a gente vem vivendo aí ao longo do tempo, né, infelizmente, os candidatos querem fazer da igreja evangélica um curral eleitoral. Eles vão lá na época da eleição, no período da eleição, né, pedem o apoio, o pastor entendendo que aquela pessoa vai ser um representante, né, a gente acredita, a gente não tem como saber se a pessoa vai ser fiel ou não, a gente só vai saber da fidelidade dela quando ela estiver exercendo o mandato, e acredita que a pessoa vai atender as demandas da população da igreja. Isso não acontece. Então, diante de toda essa frustração, né, e diante de algumas situações que tem sido recorrente no meu município, eu entendi que chegou o momento da gente, como o pastor André falou, como a gente tem vivência com o povo, como a gente já é um ofício natural nosso, né? Quantas vezes pela madrugada, nós que cuidamos de vida, nosso telefone toca para socorrer uma irmã, para socorrer um filho, para socorrer um idoso, um ancião, um jovem, para levar ao médico, né? Inúmeras situações que a gente vive, e às vezes a gente depende, né, da atuação, da intervenção política, e isso não acontece. Então, diante de toda essa frustração, eu desejei colocar o meu nome à disposição para representar a igreja e o cidadão de Duque de Caxias. Pastor André. Mas essa palavra aí, pastor Elias, ela assim, o que levou a gente hoje a estar nisso? Primeiro que nós somos indignados. Eu sou um cara indignado.
A indignação, ela não pode ser uma indignação muito inocente, ela tem que ser uma indignação verdadeira, senão vira bolinha de sabão. Aquilo que as crianças sopram, tu vê naquele momento ali, mas daqui a pouco ela, puf, acabou. A indignação tem que ser com ações. Ações requer planejamento. Ações requer para nós, tá, entendimento. Então, assim, aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu vou chegar com isso? Então, o que me levou hoje à política, né, e até colocar o meu nome à disposição da Comaderj, né, de tantas pessoas, tantas famílias, é ver as coisas com uma outra ótica, de um outro jeito. Entendeu? Por quê? Se você fala de ambiente que tem que ser transformado, então você precisa de profissionais para aquilo. Mas quando se trata de política, é pessoa mesmo. Você tem que ter um cara diferente. Você tem que ter uma pessoa que sabe, ele é aquele cara que diz assim, eu vou aqui mencionar uma pessoa que talvez eu sei que possa ter discordância, mas eu ainda acredito nele. Bolsonaro, nosso presidente. Então, o cara que chegou, tá entendendo? Que chegou mudando. Ó, desliga a água da piscina. Para que eu quero uma piscina desse tamanho com água quente? Corta isso, corta essa aqui. Ele mesmo já chegou no Palácio lá Planalto mudando tudo. Então é um cara que... O problema não está na política, o problema está no político. A política é boa. E a minha questão, quando eu fui motivado a isso, é para trazer mudança para a nossa cidade de Nova Iguaçu. Eu sei, e o iguaçuano sabe, até os que estão me ouvindo, os que vão me ver, entendeu? Que é simplesmente um fato político. Do cara tomar a decisão certa, corajosa, muitas vezes, para enfrentar algumas situações que precisa ser enfrentado para mudar uma geração, para quebrar um paradigma, tá entendendo? Porque criança tem que acabar a escola, né? Estou botando uns mais, e simplesmente encher a barriga de um arroz, um troço lá ruim, e dizer que foi alimentado para casa. Esses dias nós tivemos muitos problemas com essa questão da pandemia, as crianças em casa sem recurso chegando 3 meses depois. Uma forma de fazer melhor. Tá entendendo? Quando você vai, certas situações, eu mesmo lá na nossa igreja, lá em frente tinha um lixão, 19 anos, pastor, quase 70 metros só de lixão por 30 de profundidade. Eu fiquei analisando aquilo, eu falei, isso não vai acabar nunca, só tem um jeito de acabar com esse lixão. É com atitude. Né? Eu fiquei indignado? Fiquei. Mas qual foi a minha atitude? Quando os caminhões passaram, limpando tudo, eu peguei essas toras de cerca, chamei 5 homens, faz buraco aí. Saí fazendo buraco, passei, fechei tudo aquilo, meti arame, botei lá uma placa bem grandona lá, propriedade. Está aqui exclusiva, ninguém mexe. É propriedade exclusiva mesmo, é de alguém. Mas eu tomei conta. Ficou 2 anos, virou estacionamento da igreja. Fiquei ali brigando com o povo, não botar mais 19 anos de lixão. Então, quer dizer, depois de 2 anos, o prefeito me procurou e disse assim, pastor, vou botar a maior escola de Nova Iguaçu na frente da sua igreja. Eu falei, beleza, pode botar. Vou perder o estacionamento, mas pode botar. O que aconteceu? Hoje está lá a escola. Então, assim, é isso que me motivou. Tá entendendo? Tem que ter atitude. Tem que saber querer as coisas com o que tem que ser feito. Então, assim, hoje também me coloco à disposição, porque não depende de mim. Entendeu? Se o povo acha que... eu sempre falo para eles, tem que botar homens sérios. Se você botar homens sérios, vai ter mudança. Entendeu? Vamos lá. Os senhores vão, sim, entendam, vão trocar a igreja com a Câmara Municipal, né? Como os membros veem essa situação dos senhores e a família dos senhores, como vê essa situação? Pastor André. A Câmara Municipal, ela é um órgão, né, que tem os seus horários, direitinho, bonitinho, né? Tem o seu trabalho lá. Eu sempre vi a Câmara Municipal com essa dimensão toda, mas o vereador, ele é vereador 24 horas por dia, né? Mas tem sua equipe. Dentro da minha casa, pastor Elias, minha mulher sempre, mas sempre, eu agradeço e louvo a Deus pela vida da minha mulher. Ontem, foi sábado, nós estávamos num ajuntamento de amigos, me chamaram para a gente fazer uma coisa legal, para a gente conversar sobre propostas, eu aceitei estarmos lá juntos. Aí alguém virou para minha esposa, que conhece ela há muitos anos, eu fiquei, né, ele olhou para ela e disse, pastor, a senhora sempre do lado do pastor André, né? Ela deu um sorriso, né, um sorriso lindo, a Lília,
Beijo, amor. E ela chegou, sorriu, e eu falei assim, é verdade, cara. Sabe aquele momento que tu se toca assim? Tem um pum na tua cabeça, né? Falei, caramba, é verdade. E essa mulher sempre esteve ao meu lado. E meus filhos seguem a mesma doutrina dela. A cartilha da Lília é boa, tá? A cartilha da Lília funciona. Então segue, né? Até eu obedeço ela de vez em quando. Vamos seguir aí, porque a mamãe tá brava. Então, assim, família com a gente. A igreja, eu sentei com a igreja, conversei com a igreja entendeu nosso coração. Porque nós sempre tivemos essas atitudes malucas, né, para muita gente, mas que tem que ser tomado. Então, eu tomei muitas atitudes com a igreja, que a igreja entendeu que nós tínhamos já um toquezinho para esse lado. Entendeu? Inclusive, alguns falavam comigo, pastor, por que o senhor não vai para esse lado? Eu dizia na época, não vou me envolver nisso não. Isso não dá para mim não, porque homem sério é meio complicado. Mas depois, motivado pelo coração e por Deus, principalmente, né, chegamos a esse ponto que aqui estamos. Pastor, eu também tive a bênção de ter a aprovação da minha família, né? Não só a minha família, mas toda a minha parentela. A família dentro de casa é o princípio de tudo, né? Mas a minha parentela também abraçou o propósito, está junto comigo. E a igreja também entendeu que o momento era esse, porque eles viam, né, a minha luta. E a gente, quando começa a desenvolver trabalho social, a gente chega num limite. Eu lembro que a gente chegou a atender 200 crianças. Só que por questões de orçamento, né, de recurso financeiro, a gente teve que parar. A gente não teve condições financeiras de continuar com o projeto social. E os irmãos que eram voluntários, que trabalhavam no projeto social, na época ficaram muito chateados. A gente tentou organizar vaquinha, só que não tinha condição. Então, agora, quando eu tomei essa decisão e apresentei à igreja, numa Santa Ceia, numa reunião geral com o povo lá, eles foram unânimes, né? Porque eles viram que o nosso propósito sempre foi trabalhar em favor da sociedade, melhorar a vida das pessoas, né? Só que a gente encontrou um tempo atrás um certo limite, né? E com o mandato, a gente consegue expandir muito esse trabalho, a gente consegue atender muitas vidas. Tem uma região lá no bairro que eu sou pastor, no bairro Doutor Laureano, tem uma região lá chamada Valão, que é a beira do Valão. Tem meninas, pastor, de 9, 10 anos de idade que se prostituem por R$1,99. E aquilo está bem na cara do poder público e ninguém faz nada. No meu bairro ali tem 3, 4 vereadores e ninguém faz nada. Não vai até um conselho tutelar, não vai até uma vara de infância para que se faça alguma coisa, para que se vá até os pais dessas crianças que estão nesse caminho, né, para que tentem mudar essa situação. Ninguém faz nada. Ou seja, eles dão as costas para a sociedade de uma forma geral. Vamos lá. Os senhores, como comadeigianos, têm a benção do nosso presidente, do pastor João Francisco de Paula, para seguir aí nas pré-candidatura e possível candidatura, assim, se for homologado nas convenções do partido dos senhores. Se os senhores eleitos, né, qual é o compromisso dos senhores, né, e a participação da Comadege no mandato dos senhores? Qual será a participação, os senhores alcançando os objetivos do senhor e deixando claro para os senhores que os senhores, mesmo tendo a bênção do presidente e aclamado pelo Conselho Político da instituição Comadege, nós não conseguimos abraçarmos 100%. Sempre tem uns que não vão seguir nem o pastor Sandro lá em Duque de Caxias e nem o pastor André. Mas vamos estarmos lutando para que maior número de pastores aderem à campanha dos senhores. Saber qual é a participação da convenção, da Comadege, no mandato dos senhores. Como será essa relação? Obrigado. Eu sempre falei que tudo que é organizado dá certo. Eu vejo hoje na nossa Comadege um projeto que eu estou aplaudindo, que é um projeto político, né? E eu também tenho um projeto político com a Comadege. Viu, pastor? Eu tenho um projeto político com a Comadege.
eu me dedico a isso, entendeu? E, assim, na visão macro, né, a Comaderj, ela é hoje uma instituição, né, de respeito sobre a sociedade, né, muito conhecida, mas eu sei que existem tempos e tempos. Então, agora, mais maduros, podemos dizer assim, que eu tenho 19 anos, né? Mas de trabalho com a Comaderj tenho mais um pouquinho, eu já vim antes de ser até pastor, né? Eu já trabalhava com meu pai na Comaderj. Então, assim, eu vejo que a Comaderj, ela tem uma dimensão muito grande e me acompanha nisso que eu tenho no meu coração, entendeu? Então, assim, nosso compromisso é 100% com o pastor Francisco, né, Jonas Francisco de Paula, e 100% com a Comaderj, né? A nossa questão é querer a Comaderj perto da gente, entendeu? Não só orientando, ajudando, né? Mas também, como diz assim, indo nesse projeto para mais para frente, entendeu? E trabalhar mais e organizar melhor a nossa convenção, porque ela precisa. Aquilo que o pastor falou aqui agora, a Comaderj tem igreja em todos os aspectos, todos os lugares. Imagina se ela se tornar também uma representante, um órgão sério, tá? De ajuda às famílias. Então, assim, é possível, sim, fazer um trabalho coeso, um trabalho dinâmico, sabe, que tenha uma visão, né, de não apenas pegar o poder municipal, mas o estadual junto e o federal, a juntar tudo e, assim, diluir para os que precisam. É isso que nós queremos, né? Nós agora estamos caminhando com essa verdade no coração e vamos botar ela em pauta todo dia do nosso mandato, se assim Deus permitir. O meu compromisso, pastor Elias, com a Comaderj é o compromisso de cuidar dos pastores, né? A Comaderj, algumas pessoas não sabem, né, e pensam que é uma convenção de igreja, né, mas é uma convenção de pastores, e os pastores são responsáveis pelas igrejas, né? E muitas vezes, infelizmente, os pastores não são atendidos ou têm o devido cuidado que deveria ter do poder público. Não existe nenhum representante político que cuide do pastor, né, enquanto representante político. Então, o meu compromisso é cuidar dos pastores da Comaderj, né, e, consequentemente, das igrejas que esses pastores são responsáveis, né? O que eu exerci na minha igreja, o que deu certo na igreja, esses projetos sociais, eu vou apresentar a cada pastor no meu município, é claro, de Duque de Caxias, vou apresentar a cada um deles e vou conversar com eles para que a gente desenvolva esse trabalho, né? Cuidar da vida do pastor, cuidar do pastor, tirar essa preocupação, porque cansei de socorrer ovelha e às vezes a gente sabe como é que está o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, no nosso país, e Duque de Caxias, graças a Deus, quero mandar um abraço para o meu prefeito Washington Reis, que revolucionou a saúde de Duque de Caxias, né? E em Duque de Caxias, graças a Deus, a saúde pública hoje funciona, mas em muito tempo atrás não funcionava. 8 anos atrás, né, ela não funcionava. E só Deus sabe o que a gente enfrentava para socorrer um membro com princípio de infarto. Eu tive um diácono na igreja, diácono Wilson, né, que nós tivemos que lutar para conseguir que ele fizesse uma angioplastia, porque ele estava fadado à morte, né, um problema de coração, e foi através de muita luta. E nós não tínhamos um vereador, não tínhamos um deputado, não tínhamos um político com a convenção que nos ajudasse. Então eu sei melhor do que ninguém o que pastor passa, é o que o pastor vive. Então, meu propósito com a Comaderj é cuidar dos pastores, auxiliar os pastores do Duque de Caxias, né? Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, né? Mas para servir e dar vida em resgate de muitos, né? Então, o princípio cristão é servir sempre, né? Então, como vereador em Duque de Caxias, com a bênção de Deus e com a força do povo, com o voto do povo, é claro, o meu propósito é cuidar dos pastores, é servir. Né? Eu aprendi que maior no reino de Deus é aquele que serve. E eu quero ser um desses maiores. Engraçado, senhores, que nessa caminhada nossa, tivemos com 2 políticos. Um de São Gonçalo e outro de Itaboraí. E o de São Gonçalo, o pastor Sandro estava presente, ele falou da importância da Convenção Comaderj. E ele
falou desta maneira, que ele queria a Comadege apoiando ele e não queria 3 partidos políticos o apoiando. Porque ele sabe o peso da Comadege. E na eleição passada, a Comadege não votou com ele. Mas hoje ele veio buscar o apoio da Comadege, não fechamos nada com ele ainda, né, pastor Sandro? Sim. E ele sabe do potencial da Comadege. Estivemos na LEG, foi na quinta-feira, não foi isso, pastor? Isso. Na quinta-feira estivemos na LEG, fomos recebidos pelo deputado, deputado Marcos Abraão, que nos recebeu e falou da importância da Convenção Comadege. E não o apoiamos, não votamos nele. E quer interagir conosco, nos abraçou ali, de uma forma, abriu o seu gabinete. E o que eu fico assim, pastor André, pessoas no nosso meio, que são até pastores, que nós apoiamos, votamos, que hoje sumiu. Hoje nós nos tornamos inimigos. Por quê? Eles nos fizeram inimigo. Porque o nosso voto valeu a pena. Hoje, tudo aquilo que eles prometeram em pró da convenção, não honraram com nada. Hoje estão aí, igual lata vazia, não tem proposta nenhuma como parlamentar. Estão aí como lata vazia, só fazendo live e incendiando o cenário, atacando as instituições. Tem que respeitar, ainda que você não concorda. A instituição tem deliberado, mas você tem que aceitar, não atacar a instituição. Aí pergunta esse hoje parlamentar, qual é o projeto dele em prol ao Estado do Rio de Janeiro? Cadê os irmãos dele da fé? É isso. Então, os senhores... E é o princípio, né? Atender os domésticos da fé. Os domésticos da fé. Então, os senhores... nós vamos estar no calcanhar dos senhores, os senhores eleitos, vamos cobrarmos, tá? Não queremos barganharmos, né? Porque a Comadege não tem barganha com político nenhum. Eu desafio um político no Estado do Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro para falar assim, não, a Comadege hoje está debaixo dos meus pés, estou barganhando comigo. Eu desafio um político hoje, né, na presidência do pastor João Cido Paulo e da minha pessoa como presidente do Conselho Político, desafio um político a se manifestar e falar que a Comadege tem barganha com ele. Então, assim, nós acreditamos no senhor, pastor André, pastor Sandro, nós estamos acreditando nos senhores. Amanhã nós queremos chegar lá e queremos, assim, levar as nossas demandas e sermos atendidos. Claro. O senhor também não vai só atender os comadegianos, não. O senhor lá em Nova Iguaçu vai atender a comunidade necessitada de Nova Iguaçu. Porque a gente precisa só fiscalizar, né, o prefeito e também atualizar para facilitar para a comunidade de Nova Iguaçu, para os moradores de Nova Iguaçu, um atendimento em hospital, na educação, seja lá qual for a área. O pastor Sandro também, da mesma forma, em Duque de Caxias. Então, assim, nós temos que estarmos atentos. Né? Eu falo para os senhores para estar atento, porque muitos estão ainda na onda Bolsonaro. Não, essa onda Bolsonaro não vai acontecer mais. Bolsonaro é uma coisa e aqueles que estão com ele é outra coisa, porque o povo entendeu. Porque muitos que foram eleitos na onda Bolsonaro, hoje é um fracasso, né? Estão vendo que é um fracasso. Então, os senhores, vendo esse cenário político, dessa situação, os senhores sabem mesmo, pessoas que professam nessa mesma fé, que hoje estão aí no parlamento, mas que fechou a porta. E quando você fala, ele te toma como inimigo. Ele te toma como inimigo. Quando você questiona, pastor Sandro, ele te toma como inimigo. Em vez de aceitar, sentar, conversar, vamos ver onde erramos, onde deixamos de errar. Vamos acertar para prosseguirmos um relacionamento político e de irmãos em Cristo. Sim. Então, aonde você vai, uma rejeição. Pastor Sandro estava conosco em um determinado lugar, não foi? Um coronel da Polícia Militar. Bombeiro. Do bombeiro. Com um coronel do Corpo do Bombeiro. Nos falou que ligou com um determinado parlamentar, que andava na casa dele para lá e para cá, amigo de infância, e falou com ele assim, liga para
meu secretário, minha secretária, sei lá. Então isso é um absurdo. Então, pastor André e pastor Sandro, nós queremos ter liberdade de estar com os senhores. Queremos participar. Então, assim, e queremos saber dos senhores hoje qual é assim, o projeto que os senhores têm desenhado para seguir essa caminhada. Sabe que vão ter muitos que vão ovacionar e muitos que vão apedrejar. Mas qual é o projeto dos senhores, pastor André Santiago? Nosso projeto é para a cidade de Nova Iguaçu, né? Me permita primeiro, antes de falar sobre o projeto, eu quero parabenizar você de coração mesmo. O pastor Elias, ele é secretário adjunto nessa questão política, também secretário adjunto da mesa diretora, né, do pastor presidente, mas ele faz um excelente trabalho de relacionamentos, né, porque política é relacionamento, é você saber com quem falar para resolver o problema, né? Eu quero parabenizar, não só eu vi o pastor presidente parabenizando, eu estou te parabenizando por isso, né? Que Deus abençoe sua vida e que você possa voar mais alto, né? Como é que é o nome lá da Bahia lá? Alcobaça. Ele consegue, daqui do Rio de Janeiro, fazer uma política boa lá em Alcobaça. A gente vai fazendo. Então, assim, ele é uma benção, né? Pastor Elias é uma benção. Muito obrigado aí, né, pelo seu empenho conosco. E o que acontece? Projetos, né, quando a gente fala de vereadores, eu vinha como prefeito, hoje estou como candidato a vereador. Mas dentro desse tema tão proveitoso que é o projeto, você tem projetos que funcionam, né, e tem projetos que é inviável. Então vamos falar primeiro da necessidade da cidade, né? Primeiro aquilo que eu falei para você, tem que ter entendimento da questão, o que se fazer. Primeiro é saúde. Lá em Nova Iguaçu, a nossa saúde, tá? São 69 postos, né, que a população pode encontrar ali, vamos dizer assim, amparo? Não é amparo. Tem muitos fechados, tem outros que nem abriram, entendeu? Não tem insumo, trabalham de uma forma. Eu estou falando aqui, não é criticando, não. Estou falando que a gente pode, sim, melhorar. Então, se é projeto, então nós vamos batalhar por dentro de uma coisa que é normal, né? Fiscalização, poder público, ele já demanda recursos para a área de saúde. Tem que saber se está chegando naquela área de saúde, naquele bairro, naquele lugar. Então, assim, a princípio, esse é o papel do vereador. A segunda área que eu gostaria, ainda falando de saúde, é só terminar. Nós temos um hospital, pastor Elias, chamado Hospital do Iguaçu. Tá? Eu vim em memória aqui agora, por isso que eu dei uma parada antes de falar da segunda coisa. O Hospital do Iguaçu, fiz lá várias lives lá, quem me acompanha na minha página, André Santiago, você vai ver essas lives lá. Teve live lá que perdi a conta de quanto que ela foi. Entendeu? A verdade é a seguinte, aquilo era um hospital, né, que era para estar dentro de um conceito, né, atuante. Nossa maternidade, Maria Bulhões, ela funciona, mas ela é o hospital, né, da posse, tá entendendo? É como se dissesse, é um braço do hospital da posse. Então a maternidade funcionava no hospital da posse, pegaram e botaram ela mais pro lado ali, chamado ali, na posse mesmo, né, perto da Dutra ali. Mas ela não tem a capacidade, ou pode-se dizer assim, a estrutura, que é público, estou falando de coisa pública, pode passar qualquer gestor, mas a coisa é pública, é nossa. Então, o que deveria ter? Um hospital como o de Iguaçu, que na verdade muito Iguaçu nasceu lá, né, e foi simplesmente deixado de lado num governo, né, que se dizia popular. Era o governo do povo, do trabalhador e tal. Fecharam nesse governo, tem lá 11 anos fechado. Aí agora a atual gestão, né, está lá fazendo uma reforma. Eu espero que termine. Mas nós, como vereador, né, esse é o primeiro projeto meu, trabalhar na área da saúde, como fiscal, né, como alguém que vai trazer também ajuda, né, seja necessária, qual for, para a gente poder ajudar essa questão da UBS. Quando você trata do adulto, da criança ou do senhor na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde,
lá na frente ele não vai ter o dano. Então esse é o meu projeto na área de saúde, é não permitir o cara encapotar, né, o carro, em vez de trocar os pneus, em vez de dar ele um auxílio, né, já encapota, já chega lá, como o pastor falando, precisando fazer um angino, né? Fazer uma... Então, isso tudo é uma questão de desleixo. Então, eu quero deixar isso para vocês, essa é a nossa área. Segunda área é econômica. Nossa cidade tem 187 anos e ela, economicamente, ela tem muito a evoluir. Então, a gente pode fazer melhor. O nosso calçadão é o maior do Rio de Janeiro, né? É o maior da Baixada, é a maior economia, a maior cidade que tem a maior economia. Não temos indústrias que hoje estejam gerando empregos suficientes para a população. Então, eu somo junto, né, a um candidato que eu acredito que é o melhor hoje para nós, né, que é um pré-candidato também, que é o Max Lemos, que vai trazer alguma coisa, e economicamente falando, né, vamos transformar isso aí. Então, assim, a economia da cidade tem que ter proposta. Eu tenho uma proposta chamada piscicultura. Pastor Elias, piscicultura, você sabe que eu já defendi essa bandeira de uma forma que eu vim trabalhando com isso. É dar um estudo para o camarada, tá? Uma família, 3 meses depois, ele está recebendo ali o tanque dele, tá vendo? Onde vai colocar lá os peixes. Tem um peixe chamado panca, que ele, na fase adulta, ele chega a 300 quilos. Então, para nós, em 6 meses, ele já está no tempo de abate. O panca, que muita gente tem... Ah, não, o panca é um excelente peixe. Na verdade, ele levantou o Vietnã. Aquele país devastado pela guerra. Eu acho que Nova Iguaçu está isso aí também. Está devastado, sabe? Pelas políticas que fizeram até hoje lá, economicamente falando. Então, nós temos um projeto dentro dessa área, na piscicultura, que é o peixe, na área fruticultura, tá? Na área de hortaliças. Né? A hortaliça é legal. Em São Paulo, eles usam, em alguns bairros, plantações debaixo de torres. Está entendendo? Aproveitando. Então, como o negócio é cortado, tem até um tal de Via Light lá, né? Que eu acho um absurdo. Aquela Via Light está no centro de Nova Iguaçu. Quem permitiu aquilo não estuda história, porque em 1936, a cidade do Rio de Janeiro, ela obrigou a Light a botar todos os fios, todos os que a gente chama reatores, aí, como é que é o nome deles? Que botam nos postes. Transformador, obrigado, pastor. Tudo por debaixo, para poder estar livre, não ficar aquela visão. Agora imagina, no centro de Nova Iguaçu, torres, e chama de Via Light. Assim, eu acho um absurdo isso, até porque é municipalizado um trecho do Extra até a subida, que a gente chama uma subidinha da Via Láctea, o pessoal de Nova Iguaçu sabe o que eu estou falando, é municipalizado. Deveriam obrigar a botar. Então tem um projeto também para que haja desenvolvimento econômico no centro da cidade, tá? E eu vou pedir isso ao prefeito, vou pedir isso na LERJ, vou pedir isso em Brasília, até na ONU, se for possível, porque nós temos que arrancar aquilo lá para que aquele espaço, além de dar mobilidade urbana, possa também trazer, sabe, algum prédio ali de uma forma que dê captação de recursos e ajude a cidade a desenvolver. Vai desafogar o trânsito no Nova Iguaçu. Então, são muitos projetos que a gente tem capacidade em Deus, né, e com verdade que nós estamos falando aqui, para mudar a cidade. Esse é o meu empenho, tá? Então, assim, eu tenho um projeto para os jovens, que é projeto técnico. Nós temos como mudar a história dos jovens. O cara tem que estudar para a indústria, mas tem que saber que tem o jovem para estudar para outras coisas, pastor. Por exemplo, está na onda do celular. Nós temos profissionais que podem ensinar os jovens a consertar celular, porque só no Brasil são quase 300 milhões de celulares. E todo ano entra demanda. Então, nós queremos fazer acordos, tá, com a Samsung, tá entendendo? Com a Motorola, para eles poderem nos dar também a sua aval e a sua ajuda para a formação de novos técnicos, tá entendendo? E nada feito de como diz aí, de marola, não, de maluquice, de doidice, não. Desculpa que eu sou assim mesmo, porque o pessoal me conhece na live. Não é fumando maconha que você vai achar a solução, não. É botando o pé no chão e dizendo, jovem, aqui, ó, larga essas bobiças aí, larga essa doideira de ficar na rua, caçando moda, vem cá estudar. Vocês vão estudar de manhã
e de tarde vai ter técnico, estudo técnico para vocês, ou à noite. Tá entendendo? Então tem muito estudo para eles. Tem o e-commerce, tem teatro, tem cultura. Isso tudo nós temos que explodir isso. Uma evolução verdadeira, porque eu tenho jovem nas nossas igrejas. Eu trabalhei mais de 15 anos com jovens. Inclusive na nossa instituição, nós trabalhamos com a Comadés, com a era a Comadig. É uma 10. É uma DERJ. Tá entendendo? Nós fomos 5 anos e tivemos ali, junto com aqueles homens maravilhosos que trabalharam com os jovens, e eu digo isso para você, nós temos esses projetos e temos em Deus a força para vencer. Aí o pré-candidato a prefeito, que a Comadés está abraçando em Nova Iguaçu, é o Max Lemos. A gente vai mandar aqui um abraço para o nosso amigo Max Lemos, né? E o nosso pré-candidato é o André Santiago. Vamos lá, pastor Santo, a gente já está quase fechando já. Pastor Elias, eu trabalhei 3 anos e meio na Secretaria de Obras do Duque de Caxias, na gerência administrativa. Eu era gerente administrativo na Secretaria de Obras. E eu me deparei com uma realidade muito triste, né? Todos os dias, no meu horário de expediente, eu recebi, em média, de 30 a 50 currículos, né? Era de 30 a 50 pessoas que batiam na porta da secretaria pedindo uma oportunidade de emprego, tanto do nível técnico quanto engenheiro, arquiteto, até servente de obra, né? Todo tipo de profissional. E eu comecei a prestar atenção nisso, porque isso foi de 2017 para cá. Eu comecei a prestar atenção como estava a questão de emprego em Duque de Caxias. Esse foi um dos motivos que eu decidi colocar o meu nome à disposição, né? Eu percebi que o desemprego em Duque de Caxias é muito grande. Só que, contrário a isso, a gente tem em Duque de Caxias uma justiça social muito grande, porque no município de Duque de Caxias nós temos 66 mil empresas instaladas. Estou falando antes da pandemia, né? Porque agora a coisa mudou, infelizmente. Nós tínhamos 66 mil empresas instaladas em Duque de Caxias. E existe uma lei municipal de 2015, 26 de agosto de 2015, a lei 2.728, que diz que todas as empresas instaladas e as que forem ser instaladas em Duque de Caxias, elas precisam destinar as vagas de emprego para 70% dos caxienses. 70% das vagas de emprego dessas empresas instaladas em Duque de Caxias devem ser dos moradores de Duque de Caxias. E dentre as 70%, 15% para as mulheres. Só que isso não acontece, porque o que eu vejo de caxiense desempregado não está no gibi. Ou seja, a lei, né, uma lei que foi sancionada pelo prefeito da época, aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito da época, não está sendo cumprida. Ou seja, o legislativo, né, não está fazendo o seu papel de cobrar das empresas, né, a empregabilidade no município. Pastor, é muito caxiense. Eu me deparei com inúmeras... Na igreja a gente se depara, mas eu me deparei com inúmeras situações. Pais de família, né, chorando, implorando por um emprego de carteira assinada. Então, essa situação é uma situação que me trouxe muita insatisfação, né? Um propósito meu, e esse propósito eu estou falando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como homem de Deus que eu sou, no primeiro dia, Deus abençoando e o povo entendendo que é o momento de eu ser representante deles, como vereador em Duque de Caxias. No meu primeiro dia de mandato, eu vou fazer um ofício à delegacia, à superintendência do trabalho, que tem uma delegacia do trabalho em Duque de Caxias. Eu vou fazer um ofício à delegacia do trabalho, eu vou pedir a ela a relação de todas as empresas e vou criar uma comissão especial na Câmara. Como vereador eu posso criar, vou criar uma comissão especial para que a delegacia do trabalho, junto com essa comissão, cobre dessas empresas, peça a essas empresas uma listagem das vagas. E essas vagas serão destinadas aos moradores de Duque de Caxias. Pastor, o meu município, graças a Deus, avançou muito na questão da saúde, na questão da infraestrutura. O prefeito lá está realizando obras de infraestrutura, grandes obras estruturantes. O município avançou muito, né? O executivo lá está fazendo o seu papel, está cumprindo o seu papel, né? Um dos propósitos do prefeito lá é cuidar das pessoas, e isso tem acontecido, não só porque eu fiz parte do governo, eu faço parte do governo, mas porque eu tenho visto isso na vida das minhas ovelhas,
no bairro que eu moro, na região que eu sou pastor, eu tenho percebido isso, a mudança no cidadão caxiense, mas infelizmente o legislativo tem deixado a desejar. E esse é o nosso objetivo. Na verdade, são 3 pilares, né? Empregabilidade, segundo é cultura. Eu costumo dizer que vereador lá em Caxias não precisa criar lei, porque já existem leis suficientes para serem fiscalizadas e cobradas para melhorar a vida das pessoas. Eu tenho um projeto chamado Cultura para Todos. Como é que vai funcionar isso? Em Duque de Caxias nós temos 184 escolas municipais. Esse projeto cultural, ele vai para dentro da escola municipal. A criança, e essa Cultura para Todos vai atender tanto as crianças como os pais das crianças. Porque tem muito pai aí que é músico, que gosta de dançar, que tem muita mãe que gosta de mexer com arte, né, com culinária. Enfim, tem muita coisa para ser feita. E a cultura, pastor, infelizmente, no nosso país, ela tem estado de lado. Então, o meu segundo projeto é o Cultura para Todos e o Educação e o Mais Educação, que já é um projeto do governo federal, que, na verdade, é um reforço escolar. Né? Todos nós, a minha filha estuda numa escola muito boa, particular, Deus tem nos ajudado a dar a ela essa condição, mas tem muita gente que o filho estuda na escola pública e, infelizmente, né, a escola pública não dá um ensino de qualidade. Os pais têm que pagar uma explicadora para a criança, né, um reforço escolar. Obrigado, pastor. E o meu propósito na educação é fazer com que a escola municipal, né, desse reforço escolar. Já existe um programa do governo federal chamado Mais Educação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que o Estado está fazendo. O Estado não compra a folga do policial? Nós vamos comprar a folga do professor de Duque de Caxias para ele atender a criança e dar ela o reforço escolar e melhorar os índices educacionais em Duque de Caxias. Então, a empregabilidade, cultura, né, cultura e educação. Meu propósito é acabar com o desemprego em Duque de Caxias. Amém? Estamos chegando já ao final da live. Queremos aqui agradecer ao nosso presidente de honra da CGADB, em nome do nosso presidente da Comadeg, pastor Jonas. Agradecer ao pastor José Wellington. Agradecer ao presidente atual da CGADB Mais Perto, o pastor José Wellington Júnior. Queremos agradecer o secretário adjunto da CGADB, que tem feito um trabalho ímpar na secretaria adjunto da CGADB, pastor Alexandre Florencio Júnior. Quero aqui mandar um beijão para minha esposa amada, a bispa Andréia Cartilho, grande mulher de Deus, que tem aí me suportado esses 26 anos. Né? Um beijão para Kelly. Kelly tem feito um trabalho lindo aí nas nossas redes sociais. Filha, um beijão no teu coração. Bebeta, você também tem feito um trabalho lindo. Um beijão no teu coração, filha. Que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus. E lembrando aqui a todos comadegianos e amigos da Comadeg, dia 15/8, no bairro Bom Retiro, em Duque de Caxias, pastor Melquisedeque, a nossa AGE, dia 15 de agosto. Estamos lá com a nossa grande AGE, dia 15 de agosto. Meus amados, compartilha aí essa live no Facebook, no YouTube. Vamos aí compartilhar, vamos dar a visibilidade aos comadegianos e os demais também amigos da Comadeg. Vamos dar essa visibilidade tão grande para que possa alcançar ali, né, a todos os moradores de Nova Iguaçu e a todos os moradores de Duque de Caxias, todo o Rio de Janeiro. Amém? Que Deus assim venha nos abençoar e derramando essa graça sobre nossas vidas. Considerações finais com o nosso pastor André Santiago. Quero agradecer a todos que participaram dessa live, tiveram assim a paciência, né, de estar conosco até esse momento. Muito obrigado pelo seu carinho. Né? E se você puder compartilhar, né, compartilha essa live, fala com amigos, né, porque nós queremos algo que vai além daquilo que nós mesmos podemos fazer. Né? Nós sabemos que tem coisas que só Deus faz, mas queremos em Deus fazer isso. Então, quero pedir sua ajuda e a sua forma de trabalhar, tá? Com a sua seriedade, falando da gente, falando desse trabalho. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao pastor Jonas Francisco de Paula por ter aberto essa oportunidade, pastor Elias, né, a todos que trabalharam aqui, Maurício, e tanto Gisélia, e tantos outros que estão atrás de nós, nossa equipe, né,
a minha equipe que me acompanha. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Deus abençoe vocês, a minha esposa, a minha família, a igreja Shalom Rema, toda a igreja de Nova Iguaçu e as demais igrejas. Muito obrigado, carinho. Deus abençoe vocês, tá? E um forte abraço. Beijo no coração. Eu quero mandar um abraço especial para o meu prefeito, o prefeito Washington Reis, que tem dado todo o apoio na minha candidatura, na minha pré-candidatura. Quero desejar aí que Deus continue abençoando o senhor, prefeito. Quero também agradecer a oportunidade ao Comaderj, ao pastor Jonas Francisco de Paula, nosso presidente, à mesa diretora, a todos os convencionais, todos os pastores de Duque de Caxias, não só da Comaderj, né, mas tem pastores de outros ministérios, pastores da Igreja Batista, da Igreja Metodista, de comunidades evangélicas que têm abraçado o nosso propósito, né? A todos os moradores de Duque de Caxias, né? Eu quero aqui deixar um abraço para vocês, dizer a vocês que não vendam o seu voto, né? Eu aprendi que voto não tem preço, voto tem valor, né? Nós estamos aí às portas de uma eleição, ainda somos pré-candidatos, mas estamos às portas de uma eleição. Então, vote, né, com consciência, saiba escolher os seus representantes, né? Agradecer a minha família, agradecer também o pessoal da Strategy, que faz um meu trabalho de marketing, né? Graças a Deus eu fui abençoado com essa empresa que está cuidando da minha rede social, da minha assessoria de imprensa. Agradecer a minha equipe de trabalho, né? Os voluntários que estão engajados nesse propósito. E o bacana, pastor Elias, é que Deus levanta voluntários, né? Essas pessoas acreditaram no nosso projeto político, acreditam no nosso projeto político e estão engajados no nosso trabalho, na nossa campanha. Então, eu quero agradecer a cada um, não vou falar nome para não pecar, né? Mas eu quero agradecer a cada um dos voluntários que estão trabalhando na nossa pré-candidatura. Obrigado. Agradecemos também a empresa Markettal pela essa abertura nesse espaço tão lindo e maravilhoso. Agradecer o Maurício, proprietário da Markettal, o Douglas, a pastora Gisele, que é a secretária de imprensa da Comaderj, a Shirley, a Mimi, o pastor José, o Marcos Vinícius, esse jovem que tem sido engajado aí no Conselho Político, estamos trabalhando com a juventude, com as mulheres da DEFADEG, né, a nossa presidente do DEFADEG, missionária Cândida, ao pastor José, ao pastor Marcelo de Paulo, que está aí presente, e deixar aqui um abração e um beijo para o nosso digníssimo, honrado presidente, toda a mesa diretora da Comaderj. Que Deus assim nos abençoe e vamos à vitória em Cristo Jesus. Amém.